A minha mensagem que dei no estudo bíblico interativo na Maloca foi uma mensagem em que eu perguntei aos irmãos, com esta pandemia que existe, qual é a lição espiritual que você aprendeu? E sendo um estudo interativo foi interessante porque cada pessoa tinha uma lição espiritual completamente diferente, mas válida. Por isso eu disse, a sua resposta não é que tem que ser esta resposta se não está errada. A sua resposta está certa, mas eu quero saber qual é o que você aprendeu. E as respostas variaram desde que viram algumas pessoas desistir, viram algumas pessoas ficar mornas e se afastar da verdade, um extremo, e o outro extremo a dizer, foi uma oportunidade para eu reconhecer que preciso estar mais perto de Deus. Dois extremos. E outros no meio. E depois, no estudo interativo, tomei cada um desses pontos. E depois estudámos um bocadinho mais acerca disso. Mas a conclusão que eu direcionei o estudo foi no seguinte, que esta pandemia é um ensaio. O que quer dizer que é um ensaio? O que a Bíblia diz é o princípio das dores. Quer dizer, quando vierem as dores, vai ser muito pior. E se nós não sabemos como nos manter fiéis debaixo deste princípio de dores, imaginem quando as verdadeiras dores vierem. E por isso abordei escrituras como Mateus 24, versículos 4 a 8, onde fala que é o princípio das dores. E depois também disse que vai haver muitos que vão enganar. Irmãos, hoje em dia, na mídia social, na internet, quanta asneira. Perdão. Quanta asneira. Quanta coisa que parece verdade, mas tem um bocadinho de mentira. Está aí no Facebook, na mídia social e sei lá o que mais. E o problema é que nós pensamos que é verdade e distribuímos isso a outras pessoas. E estamos a espalhar mentiras. Se simplesmente estivéssemos a falar entre pessoas e estivéssemos a espalhar uma mentira, chamava-se isso uma fofoca. Uma fofoca. Em outras palavras, estamos a dar fofocas pela internet. E é o que está a passar. E sabemos como a Bíblia fala acerca disso. Outro ponto que lemos em Mateus 24, e vejam isso, faz favor, abram Mateus 24, no versículo 12, é que diz que muitos se vão esfriar. Mateus 24, versículo 12, diz, porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou, aliás, diz, de quase todos. Quer dizer, que é da maioria, não é de todos, mas é muitos, quase todos. Aqui vemos que o que está a acontecer agora com esta mídia social e o que está a acontecer agora no mundo é que as pessoas dizem o que querem dizer e não se importam em dizer o que querem dizer. Caia onde caia, digo. Isto é falta de amor. E o amor se está a esfriar. Seja debaixo de qualquer desculpa. Olha, por causa da pandemia, é fazer isto ou não fazer isto, ou usar isto ou não usar isto, ou atuar desta maneira ou não atuar desta maneira, ou ter esta vacina ou não ter esta vacina, e depois pessoas começam
não diretamente, mas indiretamente, a julgar outras pessoas. E é preciso ter muito cuidado, porque assim, através destas fofocas, que são enganos, que são um bocadinho de verdade com um bocadinho de mentira, ou muita verdade, mas com um bocadinho de mentira, para parecer verdade, e o resultado é que o amor se esfria entre os irmãos na fé, não é só no mundo, porque somos afetados pelo mundo. E depois lemos também Mateus 24, um bocadinho mais adiante, que diz, porque estes enganos vão ser tão grandes, vai haver sinais, e está claro, está a falar aí acerca de, no contexto de religião e disso, mas estou a falar simplesmente no contexto geral agora, que vai enganar muitas pessoas. Sim, está a falar aqui no versículo 24, que é no contexto de religião, mas o que quer dizer é que estamos a criar o ambiente, a situação em que as pessoas estão, digamos assim, têm uma disposição, estão preparadas, estão postas numa posição emocional a aceitar coisas erradas, porque quando estas coisas erradas vierem, então vai afetar todo mundo. E por isso é que diz, vai afetar, até se possível, os próprios eleitos. E como ouvimos no sermãozinho, muito obrigado, acerca de somos chamados e eleitos, mas vai afetar os próprios eleitos. Mas nem todos, mas vai afetar a maioria. Ora, vejam também em Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Estes falsos ministros, essas que vai começar não só por ministros, mas por pessoas com falsificações e notícias falsas e sei lá que mais, estão a pré-condicionar a sua mente a aceitar coisas falsas. E então, quando vierem falsos ministros, que existem muitos hoje em dia, muita falsa religião, as pessoas estão pré-condicionadas a receber estas ideias falsas. Mas aí diz, cuidado, porque vais conhecê-los pelos frutos. Temos que analisar os frutos. Temos que ver isso tudo. Hoje, queridos irmãos, eu quero falar acerca de um ponto, e agora vou desenvolver o tema da introdução que dei, mas quero dar, de uma maneira simples, um título a este sermão. E é, não se destrua a você mesmo. Não se destrua a você mesmo. Porque, através destes enganos, permitimos certas coisas a nos afetar e depois há um grande obstáculo na nossa vida cristã, um grande obstáculo na nossa vida cristã, e esse obstáculo na vida cristã faz com que nós acabássemos por nos destruir a nós próprios. E por isso quero, como conclusão, falar acerca de um versículo, mas quer dizer, uma secção da Escritura, que às vezes lemos
e não entendemos bem, que é muito importante. E daí, o meu propósito deste sermão não é para vos desencorajar, mas é para vos encorajar. Noutras palavras, repetindo o que acabei de dizer para pôr isto bem claro, esta situação no mundo está a pré-condicionar as nossas mentes e as nossas emoções a sermos levados, mas além disso, está a pré-condicionar nós a criarmos um ídolo que é um obstáculo, um ídolo, uma idolatria que é um obstáculo, e parte dessa idolatria, desse obstáculo, acabamos por nos destruir a nós próprios. Então qual é esse ídolo? Esperem um pouco, vai chegar lá. Mas, para falar acerca desse ídolo, por que é que os israelitas foram expulsos da terra onde estavam? Por que é que os israelitas, e sabem, primeiro os israelitas, a tribo do norte foi expulsa, e cerca de 120, 130 anos ou coisa desse género, os da tribo do sul, da casa de Judá, também foram expulsos. Por que é que foram expulsos? Vejam em Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, vamos ler simplesmente alguns versículos aqui. O primeiro vamos começar a ler do versículo 11 até ao versículo 13. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Deus nos deu as suas leis para o nosso bem. As leis de Deus não são uma maldição, são para o nosso bem, porque Deus é amor, Deus nos ama e nos deu as suas leis, que são basicamente 10 princípios vitais para termos amor de uns para com os outros e para com Deus. Simples. São 10 rios ou ruas ou avenidas principais de amor. E depois diz também, no versículo 12, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. Os sábados, os dias santos de Deus, representam, digamos assim, uma identificação. Eu não tenho aqui, mas, por exemplo, vocês, estava ali a falar com uma das damas que está aqui e ela tem a sua habilitação, carta de habilitação. A identificação que pode guiar um automóvel. É simplesmente uma identificação, mas é uma identificação importante. Os sábados é um sinal, é uma identificação, que diz aqui, entre mim e eles. Sim, existem pessoas que dizem hoje em dia, para mim todos os dias são sábados. Para mim eu guardo todos os dias. Ok. Então, quando o seu patrão, o seu gerente na sua empresa diz, olha, neste dia, por exemplo, na quinta-feira, às 4 horas da tarde, vou ter uma reunião, quero o pessoal todo da empresa aqui, porque há um assunto muito importante que quero falar com vocês. E você diz, eu não vou, porque eu vou quando me apetece, eu posso fazer isso todos os dias, por isso não vou. E se na semana seguinte o patrão diz, bem, tenho o assunto mais, continua, e por isso, na verdade, o que quero fazer, todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, às 16 horas, quero reunir com todos os empresários da companhia, porque quero manter esta comunicação, e eu, como o gerente, o empresário, estou a dar tempo
para este propósito. E você diz a ele, eu vou, se quiser, ao fim de contas, eu posso ir quando me apetecer e para mim, todos os dias, não importa. Você acha que o seu empresário vai manter você nessa empresa por muito tempo? Eu acho que não. E por isso, Deus nos deu um dia de descanso, em que Deus o santificou. Não foi você, não foi eu, foi Deus que o santificou, que o fez santo. E que é para nós termos um relacionamento com Ele. Um relacionamento individual, em particular, com Ele. Mas vejam agora no versículo 13. Mas a casa de Israel, isto é o rei do norte. A casa de Israel é o reino do norte, não é o reino do sul. O reino do sul era a casa de Judá. Está aqui a falar a casa de Israel. Se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, profanaram grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Eles foram destruídos. E, mais tarde, essa mesma casa, os mesmos israelitas, foram para o cativeiro. Veja também um bocadinho mais adiante, no versículo 24. Porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos dos seus pais. Por que foram para o cativeiro? Basicamente por duas razões. Idolatria e quebrar o sábado. Idolatria e quebrar o sábado. Ao fim de contas, quebrar o sábado é idolatria, porque estão a pôr o tempo que devem dedicar a Deus a outra coisa. Quebrar o sábado é idolatria. Mas aqui está o ídolo hoje em dia. E eu quero falar que há um grande ídolo que hoje em dia temos. O ídolo que existe, que temos hoje em dia, sim, em certas igrejas ou religiões tem imagens e coisas assim, mas na maioria o cristianismo não tem imagens. Sim, há certos grupos de religiões que têm imagens, têm estátuas e isso tudo, mas uns outros dizem que não têm. Mas o grande ídolo que o mundo tem hoje em dia é o eu. Eu. Fizeram um ídolo de si próprio. O ídolo eu. Se alguém me disser isto, nunca dizer isso, não aceito. Porquê? Se você for humilde, não está certo, tenham feito isso. Mas a Bíblia diz, se batem na esquerda, dá à direita. É fácil? Não. Mas porquê que as pessoas não aceitam ser humildes? Porque são arrogantes, são soberbas, porque fizeram um ídolo deles próprios. Esta é a grande idolatria do século XXI. E estes enganos todos na internet, isso tudo, estão a alimentar esta idolatria. Olha, ninguém me vai dizer isto, porque isto é tudo mentira, mas eu é que sei. Eu é que tenho o grande conhecimento. Eu não estou a dizer que não devemos de discernir e analisar as coisas com cuidado, não é isso que eu estou a dizer. Mas precisamos ter cuidado de vencer o ídolo do eu. O ídolo do eu, o que é o ídolo do eu? Olha, eu nunca farei isso. Como é que ele faz isso? Ou ela faz isso? Ou o meu irmão faz isto? Ou a minha irmã faz isto? Seja físico ou espiritual. Como é que pode fazer isso?
todas as pessoas têm defeitos para isso. Isso é simplesmente uma desculpa. Precisamos ter cuidado. Porque nós também temos defeitos e quando não somos macios e misericordiosos, temos um problema. Por exemplo, quando Moisés foi dado as instruções e eles então construíram o tabernáculo e construíram a tenda do tabernáculo e construíram a arca e depois em cima da arca, dentro da arca puseram as tábuas da lei e ali ao pé tinha o coisa de Arão e o cordão de Arão e várias coisas desse género, estava ali, tudo bem. Aquele assento era o assento propiciatório. Em inglês é traduzido como o assento de misericórdia. O assento de Deus, o trono de Deus, é o trono de misericórdia. Está claro. É justiça também. Mas a Bíblia nos diz que a misericórdia vence sobre a justiça. E por isso, o que eu chamo a oração modelo, o mundo hoje em dia chama o Pai Nosso, diz: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos outros. Como é que Deus nos pode perdoar se nós não perdoamos os outros? Porquê? Porque temos de ter misericórdia. Deus é misericórdia. Como é que nós vamos receber perdão se não sabemos perdoar? Ora, vejam aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Por isso estamos aqui a falar acerca do ídolo do eu, que é o grande obstáculo no nosso crescimento espiritual. Vejamos aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que diz: pois os que desempenharem bem, isto é 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O ponto aqui é o seguinte, irmãos. Todos nós, nesta sociedade, a não ser que nos tenhamos arrependido, de uma maneira ou outra, maior ou menor, cometemos pecado. E por isso todos nós, de maneira maior ou menor, somos perversos e impostores. Sim, as pessoas dizem: não sou eu. Aí está o ídolo do eu. Porque não se vêem as suas próprias falhas. E diz assim: irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sim, sou enganado, tudo bem. Mas sendo enganados, porquê? Porque não veem eles próprios, por causa do ídolo do eu. Não se veem a si próprios, não veem o seu próprio pecado. É esta idolatria de si mesmo, de você mesmo. Ora, lemos em Jeremias, por exemplo, 17, versículo 9, diz que o coração é enganoso. Lemos também que em Jeremias, capítulo 12, Jeremias é um profeta interessante que estava numa situação em que as coisas estavam difíceis para ele, pessoalmente. E ele começou a ficar desencorajado. Irmãos e irmãs, nós vivemos num mundo,
temos estas provações, estes testes. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter certos pontos de desencorajamento, certos pontos de estarmos tristes, estarmos deprimidos, estarmos desencorajados. E a mesma coisa aconteceu a Jeremias. E veja aqui no capítulo 12, Jeremias capítulo 12. Começar a ler do versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente ou desonestamente. Quer dizer, quantos de vocês é que às vezes não perguntam? Eu estou a obedecer às leis de Deus e como é possível que há pessoas que continuam a fazer coisas erradas e quanto mais fazem coisas erradas, mais estão a prosperar e ter dinheiro e ter saúde e sei lá o que mais. E eu que estou a tentar a fazer as coisas bem, só tenho mais problemas. Isso não é justo, Deus. Todos nós. O Jeremias teve este pensamento. Plantaste-os, versículo 2, e eles deitaram raízes. Cresceram, dão fruto, têm-te nos lábios, mas longe do coração. Oh, sim, são pessoas que dizem, oh, Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Mas se vê pelos frutos que não são bons frutos. Há certas coisas que saem da boca. Oh, eu sou um cristão, eu quero seguir. É tudo pela boca fora. Mas não é do coração. Quantas pessoas é que vimos assim? Mas longe do coração. Versículo 3. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Tu sabes que género de pessoa é que eu sou. Sabes o meu coração. Eu não sou deste género. O meu coração, Pai, eu quero seguir a Ti, eu quero seguir o caminho, mas vejo estas pessoas que não querem, que estão a prosperar, estão a ter sucesso na vida. Porquê? E diz assim, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Está a dizer, Deus, castiga estas pessoas que estão a fazer mal, porque parece que estão a ser abençoadas fazendo mal. Versículo 4. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, parecem os animais e as árvores, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Quer dizer, estes pecadores dizem, olha, eu estou a fazer isto, mas Deus não vê, porque, embora esteja a fazer as coisas erradas, estou a ter sucesso. Por isso não há juízo, não há justiça. E veja a resposta de Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Entendem? Deus é muito inteligente. Se tu estás desencorajado com estes ensaios da pandemia, imagina como tu vais ficar desencorajado quando a grande tribulação vier. Que isto é andar a pé. Quando as dificuldades de facto vierem, vem a cavalo. Figurativamente. Vai ser muito pior. Por isso, aprende agora com esta dificuldade. Aprende agora a vencer, porque vai ser pior. Por isso é que eu disse, isto é um ensaio. Isto é um campo de treino para te preparares para quando as coisas forem piores. Se não consegues vencer agora, quando isto, digamos assim, é uma coisa pequenina,
É o começo das dores. Imaginem quando as dores vierem. E as damas sabem muito bem, o começo das dores é o começo do parto, aquelas primeiras partes, primeiras dores, em inglês chamam Braxton dores, não sei, em português talvez seja um nome semelhante, Braxton dores, que é estas dores iniciais, depois vêm, depois vão, depois vêm, depois vêm um bocadinho mais fortes e vão, mas vêm mais depressa. Isto é o começo das dores. Mas quando o parto de facto acontece, é uma coisa diferente. Por isso, se não consegues vencer isto quando estás a andar a pé, imagina quando isto vier a cavalo. É o que Deus está a dizer. Ou, noutras palavras, as coisas vão ficar pior. Não quer dizer que seja pior por causa de uma outra onda da pandemia, talvez seja, talvez não seja, mas talvez seja outra coisa completamente diferente. Vimos o terrorismo, veio, e agora quando viajamos de avião já não é a mesma coisa como antigamente. Temos que tirar as malas, temos que tirar sapatos, temos que tirar o cinto, temos que tirar coisas, temos que tirar o computador e essas coisas todas. A vida mudou. Depois veio o problema das finanças e a crise financeira e as coisas mudaram daí para diante. Começaram a imprimir dinheiro que vai causar grande inflação e grandes problemas económicos a todo o mundo. E agora com a pandemia, há outras coisas que vão ficar. A vida nunca vai ser da mesma maneira. Não vamos voltar ao normal. Não vai haver normal até a vinda de Cristo. Vai haver outro, digamos assim, outro grande impacto. Não estou a dizer que vai ser outra pandemia, pode ser, mas vai haver outro impacto. Por exemplo, uma guerra mundial, ou seja o que for. Vai haver coisas terríveis. Por isso, o que é que temos que fazer? Temos que reconhecer que estamos a ser treinados. A igreja tem duas missões, pregar o Evangelho e preparar o povo. Jesus Cristo disse, vai e faz discípulos e ensina-los a praticarem o que eu vos ensino. Isto é preparar o povo. É serem discípulos. Simples pessoas dizem, olha, eu quero ser um pastor. Jesus Cristo não disse, vai e ensina pessoas e faz pastores. Disse, vai e faz discípulos. Quer dizer, pratica. Muda a tua maneira de viver. O problema, o grande obstáculo que nós temos é o ídolo do eu. Este obstáculo faz com que nós não vejamos as nossas imperfeições e dizemos, olha, é culpa do outro. Apontamos o dedo e sei lá que mais. Você fez isto para mim, eu vou fazer isto de volta. Você bate a mim, então eu vou bater ele com mais força. E não é a maneira de Deus. Porquê? Porque temos este ídolo do eu. Olha, você machucou a mim, eu vou ter que machucar a você. O que Deus está a fazer, sim, Ele está a chamar alguns hoje, os outros vai chamar no futuro. Pregamos o Evangelho como testemunho ao mundo, para o mundo ter uma esperança. Mas o que Deus está a fazer é naqueles em que estão a ser chamados e selecionados. O que quer dizer selecionados? Quer dizer eleitos, selecionados. O que é que isso quer dizer? Deixa-me dar um outro exemplo aqui breve. Aqui no Brasil, gostam muito de futebol. Gostam muito de futebol. E muitas pessoas têm a sua equipe, o seu time, que é o favorito. Pode ser o Botafogo, pode ser o Fluminense, pode ser seja o que for.
E há um processo de seleção que começa talvez com um certo número de pessoas, depois chega até uns 40 talvez, e depois é reduzido, até ter o time ou a equipe dos 11. E sempre há, digamos assim, uns suplementos, em caso de haver uma pessoa que se aleija ou coisa assim. Mas é ter os 11. Essa é uma seleção. Esses foram eleitos por essa empresa de desporto, por exemplo, Fluminense, Botafogo, seja o que o nome dela for, para representar o nome dessa equipe. Esses são os selecionados. Igualmente, para a Copa do Mundo, há muitos jogadores de futebol, mas só 11 é que vão representar o Brasil na Copa Mundial. Deus está a selecionar a sua equipe. Há muitas boas pessoas, muitos são chamados, mas poucos respondem a essa chamada. E mesmo que respondem, têm que estar a aperfeiçoar para serem selecionados. Têm que chegar a um certo padrão que Deus aceita para ser parte dessa equipe. Por isso, o que Deus está a fazer a nós, ou de nós, está-nos a aperfeiçoar. É um processo de aperfeiçoação. Sim, nunca vamos chegar à perfeição de Deus nesta vida humana. Nenhum de nós. Mas quando chegarmos a um certo nível que Deus diz, vejo que o teu coração está certo, estás a pôr Deus primeiro, estás a fazer tudo o que eu quero, que não é só da boca fora, mas é do coração, que não há idolatria, que não há o eu, este obstáculo, mas é Deus, não é eu, mas é Deus. Por exemplo, em Lucas 14, se vocês querem ser meus discípulos, têm que aborrecer o pai, a mãe, os pais, filhos, até a própria vida, até o próprio eu. Porque senão, irem com a vossa cruz, com os vossos problemas, com as vossas provações, com as vossas dificuldades e continuar a vencer. Por isso é que diz, contem o custo, contem o preço. Porque não é só que têm que amar Deus mais que o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu esposo, seja o que for, mas mais que a sua própria vida. Mais que o ídolo eu. Por isso, Deus está a trabalhar com quê? Com o nosso coração. Por isso é que diz, na nova aliança, que eu vou dar o Espírito Santo de Deus a ti para escrever as minhas leis na tua mente e no teu coração. É o que Deus está a trabalhar em nós. Porque no Antigo Testamento as leis foram escritas não nas mentes dos israelitas e não nos corações dos israelitas, mas foram escritas em tábuas de pedra para pôr na parede, ou seja o que for. Sim, eram para pôr na arca, mas simbolicamente, olha, põe na parede e tal, eu, olha, escrevo aqui e ando com estas coisas. Ao fim desse período, Deus disse, quebraram a aliança. Não é porque a lei não era boa, mas é porque eles não obedeceram à lei, porque o coração estava incorreto. Agora, no dia de Pentecostes, Ele nos ofereceu, através do simbolismo do dia de Pentecostes, nos ofereceu a lei, não em tábuas de pedra, mas nos nossos corações, através, quando recebemos o Espírito Santo de Deus,
após o batismo pela imposição das mãos. Deus está a trabalhar, está a modificar, está a transformar o nosso coração e a nossa mente. Em outras palavras, está a mudar o velho eu, este ídolo do eu, para o novo eu. Isto é o que Deus está a fazer. Ora, para fazer isto, Deus precisa de ter muita misericórdia para conosco. Porquê? Porque leva tempo. Você e eu não mudamos do velho eu para o novo eu, como se fosse um interruptor, tchic, agora já estou num caminho novo. Não, demora anos, demora a vida inteira. O problema é o seguinte: eu vejo os problemas de você, ou de você, ou de você, ou você vê os meus problemas e diz, você tem este erro, está a apontar o dedo, e porquê é que você não muda? Diz que é cristão e continua a fazer essas coisas. Mas porquê que essa outra pessoa não vê? Porque o coração é enganoso. É como se fosse algo que vem aqui desta canto do olho que você não repara. Você, por exemplo, está a guiar e você tem que ajustar o espelho de maneira para ver, porque há um certo ângulo que não vê quando um carro vem. E às vezes tem que olhar, porquê? Porque senão vem este aqui, deste ponto em que você está cego aqui e você não repara. Mesma coisa com o nosso coração, não vemos os nossos próprios erros. Sim, o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu pai, ou a sua filha, veem os erros nos outros. E quanto mais perto estão, mais veem o erro. E por isso há problemas na família, isso tudo, porque veem estes erros e querem mudar a outra pessoa. Mas ninguém pode mudar a outra pessoa. O único que faz a pessoa convicta para mudar não é as suas palestras, não é os meus sermões. Eu posso dar sermões, sermões e sermões e sermões e mais sermões e mais sermões e saem daqui, é como se entrasse por um ouvido, saiu pelo outro, tchau. E esqueceram-se tudo. E não mudou nada. Então o que é que muda? Quando estudamos a palavra de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, esta palavra é escrita no nosso coração e na nossa mente. É o único que nos faz convictos, a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Não é o sermão do ministro, não é a palestra do marido à esposa, não é a palestra da esposa ao marido, não é a palestra dos pais ao filho ou à filha, ou vice-versa, mas é através da oração, nós pedirmos a Deus para abrir os olhos da outra pessoa, na sua misericórdia, e pedir a Deus para ajudar essa pessoa a ver esse coração que está enganoso. E aí está o ponto que eu estava a dizer, que o propiciatório, o trono de Deus, é o trono de misericórdia. E aí está o que Jesus Cristo fez por nós. Agora, quero que abram a vossa Bíblia, se faz favor, em Hebreus capítulo 10, porque aqui está um ponto extremamente importante que eu quero sublinhar e quero chegar àquela escritura, àquele versículo, àquela secção do versículo que eu mencionei, que às vezes lemos e não entendemos. E para pôr em contexto, vou começar a descrever um pouco acerca do contexto aqui de Hebreus. O contexto de Hebreus está aqui a mostrar como Jesus Cristo é muito maior que os anjos. Vê a começar no capítulo 1, diz que agora recebemos a mensagem por Jesus Cristo, como? Pela palavra.
E porque diz que Ele foi o Criador, é o Criador, e que Ele é o nosso Salvador, e Ele é muito mais alto que os anjos. Quando pessoas me vêm a mim e dizem, olha, Deus falou a mim por uma visão, eu olho a Hebreus capítulo 1 e diz, hoje em dia Deus não fala a você por visões, mas fala por Jesus Cristo, pelo testemunho que está aqui na Bíblia. Por isso você está a mentir. E essa visão não é de Deus. Claro, não diga essa pessoa assim tão diretamente, mas é basicamente o que está aqui escrito. Mas ter cuidado com estas pessoas que dizem, olha, eu tive uma visão. Cuidado. Sim, Deus fala a nós. Como? Através da nossa consciência, nós temos uns pensamentos, olha, Jorge, não faças isso, preciso ter cuidado, ou tiveste a ideia, coisa assim. Mas não é que estamos a ouvir uma voz e a ver, e olha, estive no trono de Deus, não, isso não é. Hoje em dia, Deus fala-nos pelo Filho, e há aqui suficiente informação na Bíblia para sabermos o que é que Deus quer que nós façamos. Por isso, continuando, acerca do contexto, Paulo, eu acredito que foi Paulo que escreveu os Hebreus, porque ele tem este entendimento. Isto era, digamos assim, o discurso de Paulo aos judaicos naquela altura, a dizer, quer dizer, isto é a minha opinião, é o que eu acho que é o Hebreus, era a palestra, o discurso, o desenvolvimento do raciocínio de Paulo a provar aos judeus que Cristo era o Messias. É o que temos aqui no livro de Hebreus. Quantas vezes, por exemplo, lemos, olha, Paulo convenceu a eles por muito tempo, por dias, acerca de quem era Cristo, e às vezes pensamos, mas o que Paulo estava a dizer? Olha, está aqui no livro de Hebreus. E por isso, lendo isto em contexto, está ele a dizer, Cristo é muito maior, e depois está a falar que Cristo é o sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, não era da ordem dos levitas, isso tudo. E depois está a falar acerca dos sacrifícios, das leis cerimoniais, que apontavam, ao fim de contas, para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. Então, debaixo desse contexto, chegamos então ao capítulo 10, e diz assim no versículo 1, ora visto que a lei não é os 10 mandamentos, mas é a lei cerimonial, a lei de sacrifícios, visto que a lei de sacrifícios tem sombra de bens vindouros. Essa lei, essa cerimónia, a antiga aliança, era simplesmente uma sombra de uma aliança nova, com novas promessas, que é baseada num sacrifício de Jesus Cristo. E não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Ofertantes de quê? Sacrifícios. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Sim, a lei de sacrifícios, oferecendo um cordeiro ou um bode, ofereciam isso diariamente, ofereciam isso semanalmente, ofereciam isso mensalmente, ofereciam isso anualmente, nos dias santos, e isso tudo. Porquê? Porque não tinha feito nada perfeito, por isso tinham que repetir. Diz assim, o versículo 2, de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Sim, se de facto esses sacrifícios resolvessem o problema e perdoasse, não era preciso continuar a sacrificar. Porque veja aí, versículo 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes esteja a remover os pecados. É impossível. Impossível. Ponto final. E por isso então, está aqui a falar que um corpo foi dado ao Verbo, que se esvaziou, foi dado um corpo, o corpo de Cristo, ele então ofereceu-se por nós, e diz assim, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Este é Jesus Cristo, lê-se aqui no versículo 9, e depois, mais adiante, lê-se aqui no versículo 14, porque com uma única oferta,
Quem é que deu uma única oferta? Jesus Cristo deu uma única oferta do seu corpo físico. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Aperfeiçoou para sempre. Esta é a frase-chave que eu mencionei ao início do sermão, que às vezes não entendemos. Com uma só oferta, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? O que quer dizer aperfeiçoou? Quer dizer aperfeiçoará? Ou quer dizer aperfeiçoou? Quer dizer passado, não é futuro. Você e eu, nós estamos aperfeiçoados. Como é possível? Temos tantos erros. Mas perante Deus, estamos justificados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, estamos aperfeiçoados. Desde que estejamos sendo santificados. Desde que tenhamos aquele coração aberto a aprender, humilde, que não temos aquele obstáculo do ídolo do eu, mas que temos o coração aberto a dizer: Pai, a tua vontade, não a minha. E se temos este coração, se temos esta atitude, o futuro para Deus já aconteceu. Não é que tenha acontecido, mas para Deus já aconteceu. Porquê? Porque o sacrifício de Jesus Cristo já pagou. Estamos aperfeiçoados. E por isso, eu intitulei este sermão: Não se destrua a você mesmo. Porquê? Todos nós temos pecados. Oh, eu sou terrível, tenho este problema, é tudo. Como é que eu vou ser ou estar no reino de Deus? Impossível. Deus está a dizer: já o aperfeiçoou para sempre. Mas você está a negar a Deus quando está a dizer: olha, vai ser impossível para eu estar no reino de Deus, porque eu tenho estes problemas todos. Deus disse: você já está aperfeiçoado para sempre. Ora, estou eu a dizer que agora posso ir para aí e desobedecer a Deus e quebrar as leis de Deus? Não, porque diz: quantos estão sendo presente, contínuo, sendo santificados. Quer dizer que desde que o seu e o meu coração esteja certo e esteja a andar no caminho sendo santificados. Queridos irmãos, eu acho que este versículo é muito importante entendermos. E que talvez seja um versículo que tenhamos lido por cima e não tenhamos meditado e entendido o pleno significado que está aqui a dizer. Porque o que se passa é que nós temos facilmente, esta maneira de dizer as coisas: olha, eu nunca virei a ser, porque eu tenho estes problemas, tenho estas dificuldades, seja qual for, tenho estas dificuldades, eu nunca virei a ser como Jesus Cristo é. Mas se estamos a ser aperfeiçoados, estamos naquele caminho com o coração correto
com Deus através do seu Espírito Santo a escrever as suas leis no nosso coração, estamos sendo aperfeiçoados e nos olhos de Deus já nos aperfeiçoou para sempre. Eu acho que isto é profundo. Eu acho que isto é algo que merece grande meditação e estudo. Grande meditação. Porque primeiro, temos que ver, temos que tirar este obstáculo, que é o ídolo do eu. Sim, porque se eu tenho o ídolo do eu, o meu coração não está certo. O meu coração está longe de ser o que necessita ser. O ídolo do eu é basicamente a arrogância, é a soberba, é a falta de humildade. Eu não tenho problema nenhum, eu não sou uma pessoa que sou soberbo. Como o coração é enganoso. Depois, se nós dizemos, não a minha vontade, mas o Pai, a do Pai, se nós dizemos, eu estou a seguir Cristo, isso é mais importante que a minha própria vida. Se eu estou a amar a Deus mais do que a minha própria vida, estou pronto a dar a minha vida por Deus, quer dizer que eu estou pronto a dar o meu tempo, ajudando e fazendo, por exemplo, o que a minha esposa quer, ou ajudando em casa, ou fazendo o que os outros querem que eu faça, embora seja um sacrifício. Porque isso é o sacrifício que nós temos que fazer. É um sacrifício vivente, Romanos 12, versículo 1, que é um sacrifício que é agradável a Deus. Queridos irmãos, vejam em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. E aí diz aqui Pedro na introdução, escrevendo esta carta aos eleitos, e diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Somos eleitos segundo a grande sabedoria, o grande conhecimento do Pai. Através de quê? Da santificação do Espírito. Lembram-se o que lemos no versículo 14 do capítulo 10 de Hebreus? Quantos estão sendo santificados? Como é que estamos sendo santificados? É uma santificação do Espírito. É o Espírito de Deus que é a obra deste poder de Deus, desta essência de Deus em nós, que nos está a mudar, a transformar, a escrever as leis de Deus no nosso coração. Ou, noutras palavras, está a escrever no nosso coração amor. Ora, amor, não estou a dizer que é ser meloso e doce e eu amo-te muito, você é tão boa, eu tenho tanto amor, Jesus, como eu amo você. Isso é mel, é pegajoso. O verdadeiro amor de Deus, amor, é sacrifício, é ação. Jesus Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Esse amor é sacrifício, é fechar a boca e morder a língua quando apetece dizer qualquer coisa. Porque isso é sacrifício. Quando esta língua... Por quê? Porque é que há guerras entre vocês? Por causa desta língua, que é um fogo. Morde a língua, fecha a boca, é ações. Isso é amor. Quando pessoas fazem coisas erradas a você, calma, Jorge, não digas isso, calma-te.
Isso é amor. Não estou a falar de ser meloso e pegajoso, estou a falar de sacrifício, de dar a sua vida por outros. Sacrificar, dar a outra cara. Isso é amor. Isso é ser um pacificador. É fácil? Não. Mas é o Espírito de Deus, durante a nossa vida, que estamos a ser santificados. Por isso é que diz, chamados, eleitos e fiéis até ao fim. Este processo de santificação que acontece depois de recebermos o Espírito Santo é a santificação do Espírito. E continuando a ler, no versículo 2 de 1 Pedro, capítulo 1, a santificação do Espírito, para quê? Para a obediência. Obedecer a quê? Obedecer à lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É amor. Não é ser pegajoso, não é ser meloso, mas é ser um sacrifício. Amor não é simplesmente uma emoção, mas amor é uma ação. É diferente. Amor não é uma emoção. Quando estamos a falar do amor de Deus, estamos a falar de uma ação, que é um sacrifício. Por isso é que diz, por isso é que nos sacrifícios, nas ofertas, tinham que fazer ofertas e tinham que fazer sacrifícios. Esses sacrifícios, o simbolismo desse sacrifício, para nós, é espiritual, na boca, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. É um sacrifício vivo. Por isso, irmãos, este é o novo caminho. Este é o novo caminho. Por isso é que lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 20, diz assim, tendo pois, ou lendo do versículo 19, para ler dentro da frase, dentro do parágrafo, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus. Como é que você e eu podemos entrar no trono de Deus hoje? Pelo sangue de Jesus Cristo. Por um só sacrifício somos aperfeiçoados, isto é, somos justificados e temos acesso ao próprio trono de Deus. Como é que eles tinham acesso ao trono de Deus na antiga aliança? O sumo sacerdote só podia ir lá uma vez por ano no dia de expiação. E era só o sumo sacerdote depois de fazer umas certas lavagens e isso tudo. Mas agora temos um novo caminho, direto acesso ao trono de Deus, pelo sangue de Cristo. Quer dizer que você, quando eu e você, nós oramos, estamos nos nossos joelhos a orar e a pedir a Deus, temos acesso ao Santo dos Santos, ao trono de misericórdia do Pai. Porque Jesus Cristo diz ao Pai, perdoa, porque o meu sangue já pagou pelo que Ele fez, e o Pai diz, está perdoado. Desde que você se arrependa. Desde que eu me arrependa. E por isso, diz no versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração. É um ponto do coração. Por isso é que eu estou a dizer, não se destrua a si mesmo, porque Deus está a dar a você um acesso de que você já está aperfeiçoado. Desde que o seu coração seja sincero e honesto e esteja a ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. E por isso você precisa ter plena certeza em fé e o coração purificado da má consciência. Limpa estes pecados todos. Limpo, consciência pura. Mas que beleza é quando uma pessoa tem uma consciência limpa. Mas que paz mental isso é. É assim que pomos de longe da nossa vida problemas mentais como depressão. Tenho paz mental, porque tenho
Fé, porque o sangue de Cristo me limpa. Sim, não estou a dizer que às vezes depressão, a pessoa é um problema químico e coisa assim, tudo bem. Mas cuidado que estes medicamentos causam outros problemas e tornam-se um círculo vicioso. E depois precisa mais, como uma droga. Cuidado com isso. Por isso, diz assim, precisamos da convivência. Ora, vivemos aqui longe uns dos outros. Qual é a oportunidade de convivência, por exemplo? É a festa dos tabernáculos, por exemplo. Ou é usar, hoje em dia, pela internet, conviver uns com os outros, falar uns com os outros, ter uns grupos, como sei que alguns de vós têm uns grupozinhos aí para falarem uns com os outros, mas que beleza! Não há nada mais que me dê tanta alegria que vocês, como irmãos e irmãs, estejam a falar uns com os outros, a encorajar uns aos outros. Porquê? Porque diz assim no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Como? Se vivemos tão longe e as distâncias são difíceis, se é impossível fazer isso fisicamente, façam pelo menos isso virtualmente. Façam isso. Porque alguns evitam isso conforme o dia se aproxima. Porque continua a ler, não parem. Continua a ler, não parem. Não é uma coisa diferente. Porque, por causa disso, se não fizerem isso, podem estar a seguir o caminho do fogo de Guiena. Isto é forte. Isto é forte. Se não temos amor com os irmãos, se não usamos as oportunidades de encorajar e falar e conversar com o outro. E não estou a dizer a usar a mídia social para politiquice e coisas desse género, mas para encorajar os irmãos com coisas. Não é ser pegajoso. Não estou a falar de ser pegajoso e meloso e coisas assim, e pôr palavras e, olha, orar à frente dos outros, porque eu sou melhor que você, estou a fazer estas orações e tal, sou a orar em nome... Não. Mas é saber quais são os problemas que uns têm, encorajar os outros e ter esta convivência para estimular uns aos outros ao amor. Para ajudar uns aos outros quando têm uma dificuldade, quando têm um problema, para encorajar um irmão, uma irmã. Irmãos, eu só sou uma pessoa. Eu preciso da vossa ajuda. E é assim que o vosso crescimento espiritual, é assim que vão crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso é que eu digo, não se destrua a você mesmo.